Senhor tem da nossa palavra, em nome de Jesus. Amém? Queria falar um pouquinho da vida de José, da projeção. Deixa projetado o livro Gênesis 49, 22. Pode deixar projetado lá, Luiz Fernando? Gênesis 49, 22. Isso, pode deixar aqui no fundo, vai ser o texto base da mensagem. Palavra sobre a vida de José. Eu acho que a maioria aqui conhece a vida de José. Mas eu queria dar alguns enfoques específicos sobre a trajetória de José aqui. José, do sonho ao trono. Repete comigo, fala José, do sonho ao trono. Amém? Vamos ler aqui, Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Aqui está falando de fruto, aqui está falando de vida, fonte, e aqui está falando de influência. Quando que foi falada essa declaração sobre José? Jacó estava no final da sua vida, Jacó era o pai de José, e ali no finalzinho ele foi liberar uma bênção sobre cada um dos seus filhos. Jacó era pai daqueles 12 que seriam os patriarcas das tribos de Israel, a formação da nação de Israel. Então isso aqui é pré-formação da nação de Israel. E aí o que ele falou? Ele fez uma declaração quando ele chegou a José, daquilo que ele já tinha visto na vida de José. Então aqui nós estamos vendo o final da história. Quando Jacó falou, José já era uma árvore frutífera, José já estava ali liberando vida e servindo seus irmãos, salvando de uma seca. José já tinha se tornado governador do Egito. José já era a segunda maior autoridade da maior potência daquela época. Então assim, os galhos de José já passaram por cima do muro e muito por cima do muro. Isso é algo que já tinha acontecido. Essa era a promessa cumprida. Mas eu queria falar um pouquinho agora do processo que foi necessário para que José chegasse nessa posição. Qual foi o processo que José passou para que ele chegasse no cumprimento da promessa? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, para trazer para a nossa realidade de vida. Eu não sei se vocês lembram, não sei se alguns aqui já devem ter estudado, como que é a formação de um diamante? Vocês sabem como é que forma um diamante? Quem sabe? Levanta a mão aqui, como é que é formado um diamante? Poucos, então deixa eu explicar aqui. Estava estudando, voltei lá nas aulas de química, de geologia, geologia, né? Aí o que acontece? Olha só, a base do diamante é carbono. A matéria-prima do diamante é feita de carbono. Carbono é o elemento mais abundante que tem na natureza. É um elemento comum. Carbono tem na Terra, tem em tudo quanto é lugar, tem carbono. Inclusive, a mesma matéria-prima do diamante faz o grafite. Carbono faz grafite. Sabe aquela grafite para lapiseira? Eu não sei, 05, 07, não era? Tem até a 09 que é mais grossinha, né? Aí a gente comprava a 05 e a quebra o tempo inteiro, não é? Só que a gente comprava porque a letrinha ficava mais bonita, não é assim? Só que ela quebra o tempo inteiro. A 07, se você deixar um pouquinho esticada assim, ela quebra também, né? É o mesmo material que faz o diamante. Qual que é a diferença, então, se é do mesmo material, entre o grafite e o diamante? Qual a diferença? Você que falou que é o processo. É o processo para formar o diamante. A diferença é que é o seguinte, o diamante é um carbono que estava a 500 quilômetros para baixo da Terra. Imagina a pressão atmosférica, o homem não chega lá. O diamante é um carbono que estava sob uma temperatura de mais de 1.200 graus Celsius. Então nós estamos falando aqui de pressão e fogo. Por conta da pressão atmosférica e do fogo a alta temperatura, aquele carbono vira um diamante. E a gente só acha o diamante porque aí tem um vulcão, tem a erupção do vulcão, joga o diamante para cima e tem as minas de diamante. Mas antes do vulcão ter erupção e jogar o diamante para cima para a gente ter as minas de diamante, ele passou por um processo de pressão lá no meio da terra
que é inimaginável. Daí um carbono, que é um material abundante, normal, comum, que gera matérias frágeis, se torna um diamante, que é a pedra rara, ultra mega blaster resistente, que eu não sei se você sabe, para poder fazer perfuração, para tirar petróleo, a ponta da sonda tem que ser com diamante, porque é só ela que aguenta para perfurar a rocha, e ultra valioso. Então, o carbono se transforma num diamante por conta da pressão e da temperatura. Isso traz um princípio. Existe um processo para que nós cheguemos até a nossa missão, o cumprimento da nossa missão. Existiu um processo para José chegar aqui, nessa fase de cumprimento da missão dele, para chegar e falar, o pai dele falar, ó, fruto, vida, influência. E é sobre esse processo que eu queria falar com vocês. Nós vamos ver aqui que José teve a vida marcada por perdas, rejeição, injustiça, e ele permaneceu firme nesse processo de pressão extrema. Esse processo é necessário para cada coisa da nossa vida. Para eu chegar aqui em Rio Verde, eu estava em Goiânia, eu passei por Guapó, depois eu passei por Pocelândia, depois eu passei por Indiara, depois eu passei por Carlândia, depois eu passei por Acreúna, depois eu passei por Santo Antônio da Barra, e aí eu cheguei no meu destino final. Isso é o quê? O processo de vinda de automóvel de Goiânia para Rio Verde. Não dá para vir de Goiânia para Rio Verde sem eu passar por esses processos. Não dá para você chegar ao cumprimento da promessa que Deus tem para a sua vida sem você passar pelas fases do processo. E esse processo, ao final, você vai olhar e vai falar, meu Deus, os planos do Senhor são muito maiores que os meus planos. Os seus pensamentos são muito superiores aos meus pensamentos. Só que existe um princípio básico. A cruz sempre vai anteceder a coroa. Queria que você repetisse essa frase. Quando eu peço para repetir, gente, é para vocês colocarem isso, introjetarem isso em vocês. Fala assim, a cruz sempre antecede a coroa. Deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto familiar de José aqui, antes da gente entrar nas fases de José. José era bisneto de Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão aqui? Abraão é um cara, Deus olhou e falou assim, o homem caiu, e eu preciso mandar meu filho amado para resgatar o homem do pecado. E para isso eu preciso escolher uma pessoa, dessa pessoa eu vou fazer uma descendência, dessa descendência eu vou fazer uma nação, e dessa nação eu vou preparar para poder trazer Jesus na plenitude dos tempos. Então Abraão, o bisavô de José, ele foi essa pessoa que saiu lá do Antigo Oriente Próximo, lá na Mesopotâmia Velha, lá no Ur dos Caldeus, e saiu de casa para cumprir essa promessa. Ele saiu, e aí eu não vou chegar, não vou alongar nessa história, ele saiu com a sua esposa, e Deus virou e falou para ele, olha para estrelas do céu, olha para a areia do mar, que eu vou te dar as nações como sua descendência, vai ser pai de nações. Só que só tem um problema. Qual que era o problema? A mulher dele não podia ter filho. Como é que o cara ia ser pai de nações se a mulher não podia ter filho? Aí o que Deus faz? Abraão passa o processo para cumprir a sua missão. Sara tem filho, aos 90 anos e Abraão aos 99. 90 anos de idade. Sara tem o filho, chama Isaque. Quem era Isaque? Avô de José. Isaque, crescido ali, filho único, né? Tinha Ismael, mas foi fruto, não vamos entrar nesse ponto. De Sara era filho único. E aí Isaque cresce com 40 anos, falou, estou precisando de casar. Já estou um coroa aqui, não casei ainda, 40 anos de idade. Aí, menino filho único, né, Isaque era meio Enzo, assim. O pai dele falou, não, deixa eu arrumar uma mulher, se depender dessa... Eu achei engraçado, o que acontece? O pastor Marco gosta de brincar com essa questão do Enzo. Aí ele falou agora na semana passada, uma irmã pegou e filmou o filho dela, e o filho dela chama Enzo.
E ela botou o menininho em cima de um leitão. E o menininho doidinho assim, ó, pulando. Ela, aqui meu Enzo, pastor Marco, aqui meu Enzo, aqui, ó. Eu falei, calma, irmã, era brincadeira. Mas Isaac era esse, não tomava iniciativa não. Aí mandou um servo para poder ir lá, busca uma irmã para poder casar, e aí casou com Rebeca. E através de Isaac, a promessa ia ser cumprida, de Abraão, feita lá a Abraão. Só que tinha um outro problema. Qual que era o problema? Rebeca era estéril. Ou, deixa eu falar, Deus te escolheu é porque você é difícil. Deus escolhe só gente difícil mesmo. Ele fala, não, eu gosto desses. Rebeca estéril. Oraram, Deus fez um milagre. Rebeca tem 2 filhos, gêmeos. Que a palavra fala que eles brigavam na barriga da mãe. Esaú e Jacó. Quem é Jacó? O pai de José. Nós estamos falando de José, tá? Estou contando só a historinha aqui para a gente chegar. É porque eu aproveito sempre a palavra para ensinar um pouquinho de Bíblia, para a gente ir lembrando as coisas. O que acontece? Jacó, o pai de José. Como que aconteceu? A família de Rebeca e de Isaac era organizada, gente? Quem lembra? Deixa eu falar, uma bagunça a família. A Rebeca gostava do Jacó e rejeitava Esaú, e o Isaac gostava de Esaú e rejeitava Jacó. Tinha predileção assim, a família era partida no meio. Tinha 4 pessoas e partido no meio. A família. Eles brigavam, Jacó era mais de ficar dentro de casa, Esaú era da caça, enfim. No final das contas, Jacó deu uma enganada lá com a ajuda da mãe, o pai liberou uma bênção para Jacó, ao invés de liberar para Esaú. O que Jacó teve que fazer? Fugir. Jacó fugiu lá para a casa do irmão de Rebeca, lá longe, lá atrás, lá no Antigo Oriente Próximo, Labão chamava, para poder Esaú não matar ele. Foi assim a história, essa é a história do pai de José, tá? Se a sua família é complicada, você não preocupa não, seu destino final está ali, ó. O que acontece? Jacó sai, chega lá, é enganado pelo tio. Jacó quis casar com a Raquel vira e fala o seguinte, Labão vira e fala, não, trabalha 7 anos para mim que você vai ser o dote para você casar com a Raquel. Chega no dia do casamento, ele trabalhou 7 anos, o pai de José. Eu quero chegar no nascimento de José, tá? Por isso que eu estou contando essa história. O pai de José chega lá, 7 anos, trabalhou, chegou no dia do casamento, o que Labão fez? Rapaz, esse cara trabalha bom demais, deixa eu fazer um negócio com ele. Nós precisamos comemorar. Traz uma canjibrina aqui, nós vamos tomar todas hoje, que é o seu casamento, você trabalhou 7 anos, vamos comemorar, bora! E dança, e vai, José, vira Jacó, vira uma, e vai, ó, vira outra, e vai, ó, Quando Jacó já estava no ruim, aí falou, não, agora você vai lá na tenda lá e vai dormir com sua esposa. Chegou lá, deixa eu falar, Jacó não estava vendo mais nada. Chegou na tenda, dormiu lá, a hora que ele acordou, quem que amanheceu do lado dele? Era a outra irmã, era Lia, não era a Raquel, né? Era a irmã errada. Aí ele acordou, foi na hora, terminou, olhou, me deram a irmã errada, correu lá no Labão. Aí o Labão era mala, não, é porque aqui a gente tem um costume. O costume da região aqui é não pode casar a irmã mais nova antes da mais velha. Mas faz o seguinte, tem o seu tempo de núpcias com a Lia, daqui uma semana, eu te passo a Raquel por esposa, você casa com ela e depois você trabalha mais 7 anos. Aí ele pensou, pagamento adiantado, então tá bom, tá apaixonado na moça. Beleza, desse jeito. Então Jacó casou com as 2. Deus não autoriza casar com 2 esposas não, viu irmãos? Na verdade, o que acontece? Deus fez no Éden um homem e mulher. É o homem que fez bagunça. Se olhar o Antigo Testamento inteiro, por causa da escolha de poligamia, só dá bagunça. O Antigo Testamento inteiro é para poder criticar a decisão do homem de ter poligamia, ter mais de uma mulher. Viu? Então, na verdade, isso aqui é um exemplo, que a confusão que virou depois, vocês não acreditam. O que aconteceu? José, filho da promessa, ia nascer através de Raquel. Só que só tinha um problema. Qual que era o problema? A Raquel era estéril, não podia ter filho.
Então a Lia teve filho. Aí a Raquel falou, não posso ter filho, então José, eu vou puxar uma concubina aqui, você vai ter filho com ela. Aí a Lia falou, não, eu estou com inveja dela, porque ela tem uma concubina, eu vou puxar uma concubina. Jacó, você vai ter filho com ela. E deu uma fiarada danada, Zilca e Bila, que é as duas concubinas, que Jacó, que a Lia arrumou para uma, a Raquel para outra, para Jacó. E aí chegou, num certo momento, Jacó com 91 anos de idade, a Raquel engravida. 91 anos de idade. A Raquel engravida do filho da velhice de Jacó. Criado com o maior cuidado do mundo. Passa um pouquinho. Quem que nasceu? Chegamos em José. Passa um pouquinho, está tudo feliz, a vida boa, a família organizada. Raquel teve José, a Raquel engravida de novo. Só que no dia do parto dela, ela começa a passar mal. E ela tem tanta dor, que ela fala assim, gente, quando esse menino nascer, chama ele de Benoni, que é filho da dor. Tanta dor que ela estava, tanto sofrimento. E ela morre em seguida. José perde a sua mãe. Aí Jacó falou, não, Benoni não vou chamar não, vou chamar de Benjamim, que é filho do favor. Já me deram um nome ruim lá atrás, e já teve que mudar ele, eu não vou ter outro para poder mudar o nome de novo, não. Então ele criou o filho caçula, chama Benjamim. E aí, esse é o contexto da história da família de José. Eu contei isso tudo aqui só para vocês verem como é que José nasceu, qual foi o propósito para o qual José nasceu. Eu não sei qual que é o contexto da sua família, não. Mas eu vou falar um negócio para você. Se é complicado, Deus tem coisa grande para você. Você pode olhar na Bíblia inteira. Deus tem coisa grande. Aguarde. Irmãos, e aí o que acontece? Entra o processo da vida de José. E esse é o cerne da mensagem. As fases da vida de José. Para ele chegar nesse ponto. A primeira coisa que Deus gerou no coração de José foi uma visão. Fala comigo, visão. Visão. Quero ler um trecho aqui, em Gênesis 37, do 5 ao 11, falou o seguinte. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. A gente estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se encurvaram diante dele. Os seus irmãos falaram para ele, então, você vai reinar sobre nós? Você está querendo dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos irmãos. Eu tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou o pai e os irmãos, o pai falou, que sonho foi esse que você teve, José? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vão me curvar diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai ficava pensando naquilo. Deixa eu falar algo. Esse processo de trajetória para o cumprimento da promessa sempre vai começar em uma visão. Deus vai gerar uma visão no seu coração. A visão não é com o olho, tá? Se fosse com o olho, a gente não tinha visão quando estava dormindo. A visão é com a mente. Deus gera imagens na nossa mente, com projetos que a gente não consegue entender hoje, mas que a gente vai entender lá na frente, e essas imagens alimentam a nossa fé. Essas imagens são geradas no nosso coração para Deus dar um lampejo do nosso destino. Não despreze as imagens que Deus gera no seu coração. Não despreze os sonhos que Deus gera no seu coração. Porque se fosse para olhar o contexto da época, a situação de José na época, e Deus gera essa imagem no coração, não dá para imaginar que José ia ser a maior autoridade da maior potência da época. Até mesmo ele não estava nem naquele país. Deus gera imagens no nosso coração, através da nossa mente, para alimentar a nossa fé. Essas imagens não podem ser desprezadas. Então, se você tem enterradas imagens
que o Senhor gerou no seu coração, é momento de desenterrar essas imagens. Essas imagens não são para ser apagadas com as circunstâncias. Essas imagens são para te ajudar a passar pelas circunstâncias. E foi, por que José teve esse sonho? Porque Deus já queria apontar para José, você tem um destino. Você tem um destino para governar. Esse sonho é interessante que gerou perseguição para os irmãos. Gerou ciúme, gerou inveja. Deixa eu falar, gente, a inveja, ela é a admiração disfarçada de quem queria ter o que você carrega. Quem tem inveja de você te admira, sabia? Quem não tem admiração por você, ele te despreza, ele nem te dá moral. Se você é capaz de gerar esse sentimento na outra pessoa, é porque de alguma forma ele admira o que você carrega. Então não incomoda com isso não. O cara é um admirador seu. Você está preocupado com o admirador? Essa visão é tão importante que eu li vi no documentário, mas tem no livro dele também, da história do Walt Disney. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, o Walt Disney daqueles parques. E ele pôs um negócio na cabeça. Eu vou construir um parque tão maravilhoso que as pessoas, na hora que pisarem dentro do meu parque, elas vão se desconectar da vida real e vão viver como se estivesse sonhando. E não tinha probabilidade nenhuma de conseguir construir esse parque. É igual a probabilidade de José ir lá para o governador do Egito, ele não tinha também. Passou pelo processo todo. Só que na inauguração do parque, ele já tinha morrido. Quando foi inaugurar o parque, aí um companheiro dele lá virou para a esposa dele e falou, a pena que o seu Walt Disney não pôde ver isso. Ela virou para ele e falou, você está enganado. Ele viu isso muito antes de todos nós. Essa visão já tinha sido colocada no coração dele lá na frente. Isso aqui é só a consumação daquilo que ele já viu. Então não despreze as visões que Deus tenha colocado no seu coração. Mas tem uma segunda fase de José. Depois que ele teve a visão, iniciou aí o processo de formação. Fala, visão, formação. A palavra fala que José, em determinado momento, e José era um cara diferente, José tinha princípios diferentes, José tinha condutas diferentes, José tinha uma postura diferente, José tinha valores diferentes dos seus irmãos. Seus irmãos eram custosos demais da conta. Lá na Bíblia, lá, se você for contar as histórias lá, que família complicada. Os caras eram muito doidos. Muito doido mesmo. A ponto de, Rubem pegou a mulher do pai. É um negócio assim, absurdo, era uma bagunça. Os caras eram muito doidos. E aí o José, ali, com aquela conduta, aquela postura. E aí um dia ele chegou para buscar os irmãos. Jacó virou e falou, José, vai chamar seus irmãos ali, no pasto ali, estão demorando demais. Quando ele chega lá, o que acontece? Os irmãos tudo reunidos, falou, ih, já vem o mitidinho, o diferentinho, o certinho. Ah, não, aquele ali que conta os trem que a gente faz para o nosso pai. Vamos matar ele? Olha isso. E aí um começou a inflamar o outro, inflamar o outro, inflamar o outro, e decidiram, vamos matar José. Aí o Rubem assustou, era o mais velho, falou, peixe, espera aí. Deixa eu esconder José. Vamos botar ele ali no poço, vamos matar agora não. Que aí eu devolvo ele para meu pai mais tarde. Aí Judá deu uma assustada, falou, espera aí. Aí a hora que viram que o trem estava arrochando de novo para matar, Judá falou, espera aí. Vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Foi assim que aconteceu. E aí decidiram vender José como escravo por uma caravana de ismaelita que estava passando naquele momento e naquele lugar. Olha que interessante, gente. José primeiro, olha a circunstância. José primeiro, fica sozinho com os irmãos. Os irmãos querem matá-lo. Aí um desperta na hora, tem um poço do lado para jogar. E quando estão decidindo, passa uma caravana de ismaelita, comerciante. Parece que é o diabo que armou toda a cena, não é? Não parece mesmo? Não, você vê uma cena dessa, você já começa a repreender, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai levantar, isso é do inferno, vai direto para o inferno, estão as circunstâncias para me matar, roubar e destruir, e você começa a orar repreendendo. Mal eles sabiam que o que parecia uma derrota absurda era impulso para o destino de José. Só tinha aquele jeito de José chegar no destino dele, na grande potência da época, que estava a 500 quilômetros de distância ali da terra de Dotã.
500 quilômetros. Então José foi vendido como escravo para os ismaelitas, para eles levarem José para o Egito naquele momento. José foi vendido como? José foi vendido como? Qual foi o valor que os irmãos de José atribuíram a José? O valor de? Qual foi o valor? Eles venderam como? Escravo. Então eles receberam o valor por José de um escravo. Fala escravo. Qual foi o valor que os ismaelitas pagaram por José? O valor de um? Todo mundo em volta de José enxergava José como escravo. E como que Deus estava enxergando José? Qual era o valor de José para Deus? Deixa eu falar. Não importa o valor que as pessoas ao seu redor atribuem a você. Não importa o olhar que as pessoas ao seu redor tenham em relação a você. Não importa a opinião que as pessoas têm a respeito de você. Sabe qual a opinião que interessa? A opinião daquele que pagou o mais alto preço pela sua vida. José foi vendido como escravo. Você é comprado pelo mais alto preço, é um valor inestimável. É o sangue de Jesus que te comprou. É o sangue de Jesus que te comprou na cruz do Calvário, e quando Deus olha lá de cima, fala: esse é o meu filho amado. As pessoas ao seu lado podem te desprezar, te achar um incapacitado, te achar um sem noção. Mas Deus está olhando lá de cima e falando: o valor que eu paguei pela vida dele é grande demais. E ele é o meu filho amado. E é essa opinião que interessa. Porque se José tivesse introjetado essa opinião no coração dele, e tivesse acreditado no valor que aquelas pessoas atribuíram a ele, o que ia acontecer? Ele ia cumprir o propósito? Não. Aí o que acontecia com José? Ele era vendido como escravo, comprado como escravo, mas o que alimentava o coração dele? A visão que Deus tinha colocado no coração dele. Qual era a visão? Era a visão de escravo? Era a visão de governante. Os outros viam José como escravo, mas Deus já tinha implantado no coração dele: ele é governante. O que interessa é a opinião que Deus tem ao seu respeito. Você quer saber o que Deus pensa de você? Vai ler a palavra. Lá está tudo que Deus pensa de você. Lá está o seu valor. Mas tá bom, começou. Primeiro, José teve a visão, depois iniciou o processo de formação. Agora ele entra no processo de treinamento. Fala: visão, formação, treinamento. José é vendido para a casa de um assessor de Faraó, chamado Potifar. José chega na casa de Potifar. José tinha mentalidade de escravo? Ele tinha aceitado aquelas acusações? Não. Então qual foi a postura de José? Foi de escravo? Não. Ele chegou lá e arrumou foi tudo. Ele chegou lá e organizou tudo. Ele administrou tudo. Os escravos falavam: nós vamos parar agora para almoçar, umas 3 horas de almoço. Ele: não, almoçar para quê? Vamos organizar. Os escravos: não, estou numa preguiça. José: rapaz, preguiça para quê? Vamos embora trabalhar. Os escravos: não, eu tenho mais direitos, muitos direitos. Eu quis direito o quê? Vamos embora tocar o barco aqui, organizar a bagaça. O que aconteceu? Potifar foi olhando, Potifar foi prosperando. Peraí, eu vou colocar esse cara como administrador. José estava trabalhando num projeto que era dele? Não. Mas fazia parte dos planos de Deus, José, para trabalhar num projeto que não era dele? Claro, ele estava sendo treinado. Quando você está trabalhando num projeto que não é seu, você não está sendo explorado, você está sendo treinado. Sem esse treinamento na casa de Potifar, José não iria cumprir o seu propósito. O propósito de José lá na frente era administrar. Só que José tinha que ser primeiro fiel no pouco, para depois ser colocado sobre o muito. Cuidado com a sua mentalidade, você é governante. Você está ali para mudar a realidade ao seu redor.
Vai ouvir o testemunho da conversão do Rodolfo Abrantes. Quem reinou na casa dele não foi ele e a esposa, eles eram viciados em droga, tinha dinheiro, mas eram os escravos. Eles eram escravos, eles tinham só dinheiro, eles eram escravos das drogas. Quem reinou na casa dele foi a irmãzinha do circo de oração, que levou o evangelho para eles. Por quê? Porque ela só não tinha dinheiro, o resto tudo ela tinha. Onde você for plantado, independente da fase que você esteja, se seja na fase de escassez ou seja na fase de abundância, você vai falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha postura é de filho amado de Deus, e se eu estou passando por esse tempo agora, é só um treinamento para o que eu vou tomar posse lá na frente. Essa parte era imprescindível no treinamento de José, porque vocês vão ver lá na frente, quando ele dá as opções para poder assumir a função que ele foi designado para fazer, ele usou princípios que ele aprendeu aqui nessa fase. Ele usou princípios que ele aprendeu nesse momento. Só que tinha um problema antes. Qual que era o problema? Qual que era o problema antes que ele tinha que vencer? Quem se lembra? Uma distração. Sempre vão aparecer distrações para te tirar do rumo, do propósito. José tinha que falar um não muito importante antes disso. A fidelidade a Deus tinha que ser testada primeiro. E a mulher de Potifar engraça com o cara. E a palavra fala que ela ficava turiando ele todo dia. E ela estava tão agoniada para ter José, que chegou um dia que ela mandou todo mundo embora de casa, preparou, perfumou, organizou, e falou, eu preciso falar com José aqui, agora, mandou um recado lá, é agora. José sai da casa dele, vai lá, chega lá, a mulher está pelada. Ai, misericórdia. Agora vai, José. O que José faz? O que José fez? Saiu correndo. Porque do pecado é forte quem foge dele. E se ele, naquele momento, falasse sim, ele ia trocar o propósito dele pelo momento de instinto. Propósito por prazer imediato. Ele ia trocar a posição de governador da maior potência da época por amante da mulher do chefe. José, esse cara aqui, ia trocar a posição que ele está aqui hoje, cumprindo a proposta, cumprindo a missão, por amante da mulher do chefe. Ele ia se diminuir. Então, vão chegar no tempo do seu treinamento distrações. Eu quero te perguntar uma coisa. Esse dia para trás eu fiz algo, falei com a Leidiane. Eu olhei e falei, peraí, sério, eu estou confessando um pecado, confesso. Eu olhei, foi mês passado, tempo de uso do celular, em cada aplicativo. Eu olhei e falei, gente, eu estou à frente de uma rede de ensino, eu faço mestrado em teologia, eu sou delegado de polícia, eu tenho 50 coisas, tenho 2 filhas adolescentes, tanto de tempo que for para fazer, eu olhei lá, estava lá, aplicativo Instagram. Tinha mais tempo que eu estava passando no Instagram do que eu estava orando e lendo a Bíblia, misericórdia. Mais tempo no Instagram do que orando e lendo a Bíblia. Eu falei, qual que é a minha prioridade? Eu sou pastor, uai. Aí o que eu fiz? Eu tirei o aplicativo, hein? Por quê? Vai que tem mais besta. Eu chegava em casa, eu gosto de ver vídeo cacetada, para eu ficar rindo. Aí eu tenho uma poltronona lá no meu quarto, e eu só vejo isso no Instagram. Aí a poltronona no meu quarto lá, eu deitava lá cansado e fazia assim. Cada vez que eu fazia assim, vinha uma vídeo cacetada mais engraçada que a outra. Eles entendem que a gente gosta, da vídeo cacetada que a gente gosta. Se é de animal caindo, eles mandam mais de animal caindo. E aí ficava lá, deixa eu te falar, fica 2 horas lá, você vendo vídeo cacetado e não acaba aquilo não. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu percebi que isso era uma distração. Aí tem quase um mês que eu cortei e não vejo isso mais, tá bom. E tem maravilhoso, e não vou ver mais. Para que eu quero ver vídeo cacetado? Eu vou ficar vendo 2 horas de vídeo cacetada, Júnior. Todo dia. Deixar de ler a palavra todo dia. Vocês entenderam o que é uma distração? Tem coisa que não é nem a mulher pelada, não.
A distração está em coisas que aparentemente são listas, mas que estão roubando o seu tempo e o seu foco. Cuidado com as distrações. Você sabe que uma coisa que eu pensei, eu acho que José, na hora que olhou aquela mulher, ele lembrou do tio dele, o Esaú. O tio dele tinha chegado com fome demais, e estava tão desesperado que ele trocou a primogenitura dele por um prazer imediato, um prato de comida. E ele deve ter ouvido essa história do pai dele, e aí naquele momento ele falou, espera aí, essa coisa está se repetindo. Eu vou trocar o meu direito, a minha promessa, por um prazer imediato, algo instintivo. Cuidado, cuidado. Aprenda a dizer não para as coisas que vão te atrasar rumo ao seu propósito. E a fase final de José foi a fase de quebrantamento. Fala comigo, visão, formação, treinamento e quebrantamento. José foi acusado pela mulher adúltera de ter tentado agarrá-la. Por isso ele foi injustamente preso. Ficou mais de 10 anos preso, vendo ser trabalhado o seu coração, o seu orgulho, o seu ego. Porque Deus ia levar José para uma posição de um grande poder, mas antes, ele primeiro tinha que limpar o coração de José, para José não ficar inebriado, empolgado com o poder, para José liberar os perdões que ele precisava liberar, para não usar o poder para oprimir ninguém. E ele ficou naquela prisão, naquele tempo da prisão, sendo trabalhado, uma flecha, que vai puxando a pressão. Quanto mais você puxa para trás, mais a flecha vai para frente. Por que José passou por tanta pressão? Porque a flecha ia alto demais. Não reclame das pressões. Não reclame das pressões que você faz. Tem um livro, chama o livro, O Ensino sobre o Sofrimento. É um livro inteirinho, é uma poesia, chama mais de 40 capítulos, livro de Jó. É só para ensinar o que o sofrimento trabalha dentro do nosso coração. Mike Tyson falou, um dia, eu aprendi, ele ganhava, foi ficando arrogante, um homem insuportável, um homem terrível. Aí ele falou, eu fui aprender sobre princípios e valores quando eu tive a minha primeira derrota. Eu aprendi mais ainda quando eu tive a minha segunda derrota. E a cada derrota, eu agradeço, porque eu sei que é tempo de aprendizado. A injustiça não vai atrasar o propósito. A injustiça ela vai apenas preparar o palco para exaltação que Deus vai te falar, Deus vai te levar. Em determinado tempo, Deus manda uma pessoa lá naquela prisão, e aquela prisão, o cara tinha acesso a Faraó, José interpreta o sonho, e o que acontece? Um dia Faraó sonha, e aí o cara virou e falou assim, eu sei de um cara que entende de sonho. E Faraó, ninguém conseguindo interpretar. Esse cara é o cara dos sonhos. Eu conheci um cara que é o cara das visões. Eu conheci um cara que enxerga a vida de forma diferente. Ele vai ter algo para te falar, Faraó. E aí chega o grande momento, o momento do cumprimento da promessa. José chega lá e fala, Faraó, é o seguinte, eu não posso entrar, meu tempo já está adiantado aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas vira o Faraó e fala assim, esse sonho que você teve é o seguinte, vai ter 7 anos de abundância, depois 7 anos de seca, e aí ele já fala, peraí, a oportunidade, o que eu aprendi na casa de Potifar, o que foi mesmo, eu lembrei. Não, então você tem que fazer isso, administrar dessa forma, fazer isso. O Faraó falou, não, então é você. Você que vai ser colocado para poder resolver essa situação. E aí em Gênesis 41, 39 a 43 fala, disse pois Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Ele tinha acabado de sair da prisão, gente. Você terá o comando do meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono eu serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. A terra do Egito era a maior potência da época.
Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar, é o cartão de crédito da época, é o selo do anel, e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Quando José chegou ao trono, o que ele fez? Ele vingou? Ele salvou o seu povo. Ele salvou aqueles que o entregaram. Vocês estão lembrando de alguém aqui? Ele salvou aqueles que o venderam. Ele libertou o seu povo. José estava pronto, ele assumiu o trono, pronto para cumprir a sua missão. Ele falou: Deus me enviou adiante de vós, meus irmãos, quando ele reconciliou com os irmãos e chamou os irmãos, para preservar a vida de vocês. Essa é a minha missão. Porque eu aprendi nos meus 10 anos de cadeia que eu não preciso ter mágoa, não preciso ter ressentimento, tudo está no controle do Senhor, e vocês, tentando me fazer o mal, na verdade me fizeram o bem, porque Deus transforma tudo em bênção. Deus é o especialista em transformar maldição em bênção. Deus é o especialista em transformar um vale de ossos secos num exército poderoso. Deus é o especialista em transformar um deserto num lindo jardim. Essa é a especialidade de Deus, é a redenção. Jesus veio, morreu, vendido pelos seus irmãos, e quando ele ascendeu ao trono, ele salvou os seus irmãos. O trono não é recompensa do ego, o trono é plataforma para servir, gente. Falei com o pastor Alcimar, eu escutei uma das histórias mais tristes da minha vida, e eu olhei, quinta-feira, o irmão pastor lá escreveu um livro, chama Café com Deus Pai, eu conheci o livro, não conheci o autor do livro, e ele foi falar a história dele, foi o testemunho mais impactante que eu já vi na minha vida, eu nunca vi tanto sofrimento na minha vida. Um cara que praticamente foi alfabetizado com 19 anos de idade, hoje ele vai fazer a tiragem da 4ª edição, 10 milhões de exemplares. O podcast dele é o 3º mais ouvido no mundo. E cada dor que ele sofreu, ele criou um projeto. Tem projeto para órfão, tem projeto para abusado sexualmente, tem projeto para viciado em droga, tem projeto de cada dor que ele sofreu ao longo da caminhada dele. E a única coisa que ele fala, a mensagem que queima no coração dele, ele foi levantado para falar uma mensagem: Deus é Pai. Por quê? Porque ele não teve a figura de pai. Na verdade, a figura de pai fez coisas que vocês nem imaginam. Mas ele encontrou a paternidade no Senhor. E hoje ele está no trono. E esse trono é para servir os demais. E pensa num cara resolvido. Ele falou: não, eu fiz oração de confissão com meu pai antes dele morrer. E começou a chorar. Meu pai foi salvo. Meu pai foi salvo. E ele falou, e ele não podia dar mais que aquilo, porque meu avô matou minha avó bêbado dentro de um barril de vinho, espancando ela, bêbado também. Meu bisavô, e ele foi falando, ele falou: olha, ele só deu o que ele conseguia dar. E louvado seja o Senhor pela vida dele, porque o que eu passei me trouxe até aqui. Quando você for exaltado, colocado no seu lugar de destino, esse lugar vai ser para abençoar. Esse lugar vai ser para servir. E eu queria que você ficasse de pé agora. A gente vai finalizar. E eu queria voltar no momento da vida de José. Um momento específico, que eu queria terminar a palavra falando sobre isso. Pode desligar as luzes? Sim, pode desligar. Eu queria voltar no momento em que José estava naquela prisão, depois de 10 anos, e eu acredito que José, no meio de uma crise, falou: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tenho saudade do meu pai, Deus, eu tenho saudade da minha mãe, que eu perdi ela,
Deus, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, mas eu tenho saudade dos meus irmãos. Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo tanta injustiça? E depois de mais de 10 anos, chegam duas pessoas naquela cela. O padeiro e o copeiro. Fala comigo, o padeiro e o copeiro. O padeiro que faz pão e o copeiro que serve o vinho. Depois de mais de 10 anos na prisão, José recebe uma visita muito especial. E José interpreta o sonho daqueles dois indivíduos que chegaram. E ele vira para o padeiro e fala: deixa eu te falar, eu não tenho uma notícia boa. Eu não tenho uma notícia boa para você. Você vai ser morto. O seu corpo vai ser partido. O seu corpo vai ser partido. E aí ele vira para o copeiro e fala: mas eu tenho uma notícia boa para você. Você vai voltar a servir vinho para o rei. Você vai voltar a ter acesso ao trono. O pão, o corpo, o vinho, o sangue. Só há acesso ao trono através da cruz e de Jesus. O pão, o corpo que levou toda a condenação, o corpo que levou todo o castigo, o corpo que levou toda a acusação, o corpo que levou o castigo pelo pecado. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele naquela cruz. O corpo partido, o corpo que levou toda a maldição, o corpo que levou toda a doença. E o sangue da nova aliança, o sangue que nos faz nova criatura, o sangue que nos transforma em filhos de Deus, o sangue de Jesus que nos abre acesso ao trono da glória, ao trono da graça. Não foi pelo que José fez, José estava sendo preparado, mas o que trouxe acesso ao trono para ele cumprir o propósito foi o sangue. Nós só temos acesso às nossas promessas através da obra da cruz. José naquele dia recebeu a visita de Jesus para tirar daquela prisão e ascender rumo ao seu propósito, com o coração limpo. Eu não sei qual que é a sua prisão, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho uma boa notícia hoje. O padeiro e o copeiro chegaram na sua vida. Eu vim aqui para trazer uma boa notícia. O padeiro e o copeiro chegaram na sua prisão. E você que era escravo dessa situação, agora toma posse do governo. Você é governante. Não há tentação que te escravize. Não há pornografia que te escravize. Não há miséria que te escravize. É tempo de acesso ao trono de glória, ao trono de governo. E eu vim aqui para te dar uma notícia, uma ótima notícia. Você não acessa pelo que você faz ou pelo que você fez. Você acessa quando você crê e confessa na obra que Ele fez por você. Eu queria te dar aqui uma oportunidade. Você que está escravizado, você que está numa prisão, você que está perdido, ou você que nunca se decidiu por tomar posse dessas promessas, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. É um novo tempo. É tempo de você sair dessa prisão que você se encontra. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui.
Eu quero orar por você. É cessado o tempo da prisão. É cessado o tempo da angústia. É cessado o tempo da ansiedade, da depressão, da falta de sono, do desespero, da escravidão. Você não é escravo. Podem ter te falado que você é escravo. Você é governante. A visão que você teve no seu coração lá atrás, ela é real. Ela é real. É para desentulhar os poços agora. Essa visão é real. É Deus que colocou. Palavras tentaram enterrar essa visão. Circunstâncias tentaram enterrar essa visão. Você foi colocado numa prisão. Mas hoje eu estou aqui para dizer que o pão e o vinho chegam na sua vida. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Pode manter baixinho. Olha aqui para mim, vocês. Você sabe que toda maldição, toda angústia, toda tristeza, todo desespero, toda doença, toda miséria, Ele levou ali naquela cruz do Calvário. Vocês são filhos amados de Deus, vocês são filhos do próprio Deus. Eu queria ler um versículo para vocês, eu queria que você projetasse para mim, Luiz Fernando. Romanos 8,15. Vocês vão ficar com essa palavra no coração de vocês. Romanos 8,15, você vai passar até o 17 para mim, tá, Luiz Fernando? Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente terem medo. Mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, papaizinho, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato nós sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vocês são mais que vencedores, vocês são abençoados.